Vamos reagir agora à matéria do G1 sobre a vitória do Zohran Mamdani à prefeitura de Nova York. Isso está causando aqui, eu quero trocar algumas ideias, algumas palavras, deixar minha opinião aqui com vocês a respeito disso. Matéria do G1, links na descrição. Zohran Mamdani, um nome praticamente desconhecido do público até um ano atrás, quando ele era só um deputado estadual entre tantos outros. Mamdani pertence à ala mais à esquerda do Partido Democrata, ele se define como um socialista democrata. Nasceu em Uganda, cresceu na Índia, filho de um professor da Universidade de Colômbia e de uma cineasta. A vitória dele sinaliza muitas mudanças, inclusive uma de caráter geracional. Mamdani tem 34 anos, ele é muito ativo nas redes sociais, um fenômeno do TikTok que respondeu por boa parte da campanha dele. Ele fez uma campanha centrada na promessa de baixar o custo de vida em Nova York, que é de longe a cidade mais cara dos Estados Unidos. Gente, sem dúvida, Nova York é a cidade mais cara dos Estados Unidos. Salvo alguma imprecisão recente, o aluguel médio da cidade de Nova York está na faixa de $4.000. E se vocês forem no TikTok, no Instagram, pesquisar qualquer coisa disso aí, você vai ver que chega a ser insano os apartamentos que as pessoas, que as pessoas alugam para sobreviver. Esse mesmo espaço que eu estou utilizando nesse exato momento, em Nova York, em qualquer ilha na redondeza de Nova York, seria em torno de $5.000, com certeza. Existem memes no Instagram que você encontra do cara cobrando aluguel para a pessoa morar dentro de um gabinete, dentro de um móvel da cozinha. E o cara ali cobrando tipo 2... Cara, é muito caro. Então, as pessoas que trabalham em Nova York, elas normalmente ou vêm aqui para New Jersey, ou vivem numa cidade que se chama abrasileiradamente Newark, que é ali atravessando a ponte, a primeira cidade em New Jersey. Eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero relatar para vocês aqui que não é só Nova York que está com esse custo de vida muito alto. Lembrando que o Trump ganhou as eleições presidenciais com esse discurso econômico. Claro, todo presidente em qualquer nação vai falar muito vai falar muito economicamente das coisas, porque é o que de fato afeta a vida dos cidadãos do país. Mas Mamdani trouxe essa perspectiva para o cidadão nova-iorquino, para o munícipe nova-iorquino, que tem sofrido na pele esse alto custo de vida na cidade. Então, por eu viver bem próximo e por ser afetado quanto a tudo isso, quero deixar minha opinião sobre isso aqui. E vamos continuar aqui, eu não vou ficar pausando muito não, tá bem? Onde, para a gente ter uma ideia, o aluguel consome, em média, cerca de metade da renda das famílias. Sim. E onde, muitas vezes, do que resta, boa parte do dinheiro vai para creches e cuidados básicos com as crianças. Ele mora em um apartamento de 1 quarto, no bairro do Queens, e disse em entrevistas recentes que ainda não sabia se eleito se mudaria para a Grace Mansion, que é a casa oficial do prefeito. Bom, uma vitória, como a gente está vendo aqui, cheia de ineditismos, pelo perfil do candidato em si e também pelo maior comparecimento às urnas na cidade de Nova York em quase 6 décadas. De lá, ao vivo, o nosso correspondente Nilson Clava está na frente do teatro onde está o Zohran Mamdani nesse momento e vai nos dar as últimas informações. Boa noite, Nilson. Bem-vindo ao Jornal da Globo. Boa noite, Renata. Boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal da Globo. Um prazer estar falando ao vivo aqui contigo. Vamos lá trazer as informações desse resultado, né? Logo mais, Mamdani vai falar aqui pela primeira vez como prefeito eleito de Nova York. Você destacou 2 pontos muito importantes dessa eleição. Primeiro, o engajamento, né? Mais de 2 milhões de eleitores comparecendo e votando. É o maior número desde 1969. Então, já é um marco dessa eleição.
E o segundo ponto é o ineditismo dessa vitória de Mamdani. A renovação geracional é um aspecto importante que você cita, e tem um outro aspecto, a mudança de estratégia que ele representa dentro do Partido Democrata depois da derrota na eleição presidencial para Donald Trump. Mamdani, de certa forma, se utiliza da estratégia que Trump se utilizou na eleição presidencial, Sim. que foi focar a questão econômica, foi saber conversar com a frustração do eleitor americano, nesse caso nova-iorquino, com o aumento do custo de vida. E foi assim durante toda a campanha, foco no custo de vida, na questão econômica e deixando de lado todas as outras questões mais polêmicas. E foi isso que fez com que ele conseguisse o engajamento nas redes, o engajamento inclusive entre os mais jovens, um grau de conhecimento enorme num curtíssimo prazo de tempo, e saísse vitorioso dessa corrida eleitoral. Falando em Donald Trump, presidente americano, ele fez uma publicação nas redes sociais já repercutindo esse resultado. A gente tem essa publicação na qual Trump faz a seguinte... Antes disso, antes da gente repercutir aqui as publicações dele, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui, para não ficar interrompendo muito, sobre a linguagem que foi utilizada por ele. Vamos lá. Já foi mencionado aqui que ele é jovem, a gente tem a mesma idade, inclusive, e tem havido esse corte geracional quanto a políticos, né? Quanto a figuras políticas. Gente, na minha opinião, viu? Já se foi a época desses caras aí, dos lobos políticos, dessa galera barba branca e tal. Hoje, o jovem, ele está mais inteirado politicamente. Ele é quem resolve, ele é quem desempata, ele é quem muda o quadro político. Normalmente, quando as coisas acontecem aqui nos Estados Unidos, logo após acontecer aqui, essa onda chega até nós no Brasil, certo? E por estarmos vendo isso acontecer aqui nos Estados Unidos agora, provavelmente, não muito tempo, provavelmente nas nossas eleições do ano que vem, a gente vai ver resultados semelhantes a esses. Gente, eu ainda não entrei na questão ideológica, eu estou falando sobre a campanha, sobre a personalidade, sobre o método utilizado por ele. Ano passado, nas eleições, se eu não me engano foi ano passado, na verdade, as eleições municipais de São Paulo, a gente viu que o Pablo Marçal, ele não tinha nada de TV. Ele foi aquele cara que martelou ali, que martelou a questão econômica, que foi bem nos debates, rede social pra caramba, essa ideia de campanha de forma, sabe, muito militante, sabe, é um formato, digamos que de guerrilha mesmo, sabe? Que é rua, muito rua. O prefeito que quer ser eleito, as eleições municipais, ela tem que ser direta ali com as pessoas, pele, frente a frente, é aperto de mão, é rua, é até um tanto diferente quanto as eleições para executivos estaduais ou nacionais, que é mais discursos, que é mais, exemplo, eu não sei o nome que está se usando no Brasil hoje, comício, né? Aquela ideia de comício, eu chego e falo para muita gente, e vou ali e falo para mais pessoas. O municipal não, o prefeito não, ele é bairro a bairro, é rua a rua, é pessoa por pessoa, é isso com que faz com que o prefeito seja eleito. E além dele ter feito muito isso, a densidade populacional de Nova York, não preciso nem comentar aqui, ele, ao fazer isso, ainda assim estava muito ativo aqui nas redes sociais, aonde os jovens, os mais novos, não estavam nas ruas e ele ia até os jovens através das redes sociais. Então, tudo que ele fazia ali na rua, os jovens acompanhavam pelo telefone. E o algoritmo hoje, gente, ele já foi aquela coisa de rejeitar conteúdo político, de não patrocinar conteúdo político, de não gostar de alavancar conteúdo político, porque o conteúdo político hoje nas redes sociais é o que gera engajamento, opinião contrária, diversificada, sabe? Isso está mudando os algoritmos das redes sociais. Contudo, ele conseguiu unir o útil, o agradável, falando de causas que tocava diretamente na dor dos adultos, por exemplo, economia,
Lembrando que vamos falar sobre esse ponto agora, lembrando que ele usou como antagonista, não foi os concorrentes eleitorais dele ali, o antagonista dele foi o presidente da República. O cara esticou a corda de um lado e ele esticou a corda pro outro lado. Tá entendendo? Vamos seguir aqui que gente, eu vou dar minha opinião aqui. Eu espero que vocês interajam, deixando as vossas opiniões aí também. Vamos seguir aqui. Ele vai falar agora sobre o Trump. Vamos entrar agora aqui sobre esse antagonismo do Trump quanto à vitória de Zohran Mamdani na cidade do presidente Donald Trump. Seguinte afirmação, que a derrota do Partido Republicano se deve a dois fatores. Um, o fato do nome de Trump não estar na cédula, e segundo, o fato shutdown, né, que é um dos fatos políticos que dividem nesse momento democratas e republicanos na disputa política nos Estados Unidos. Mas Mamdani representa uma nova estratégia dentro do Partido Republicano. Ele agradou a ala progressista, mas teve resistência dos nomes mais tradicionais, e a gente vai observar a partir de agora qual vai ser o resultado prático, né, nessa oposição que o Partido Democrata faz a Donald Trump e também para as eleições de midterms, né, do Legislativo do ano que vem. Nilson, muito obrigada, bom trabalho para você, que eu sei que você vai querer acompanhar essa apuração até o último voto. Vamos aqui agora reagir ao discurso de vitória de Zohran Mamdani. Assim que ele soube da vitória, ele já se reuniu ali com seus militantes, com a sua turma, para falar da vitória. Vamos aqui acompanhando e a gente vai reagir aqui em duas partes, tá bem? So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. And that is because of you. The dreams. Eu preciso parar aqui só para me explicar alguns detalhes para vocês aqui. Para começar, quando você vê esse palco, dá uma olhada de novo. Esse palco com o nome dele, Zohran for New York City. Aqui nos Estados Unidos a gente tem a cultura de, em forma de respeito, chamar as pessoas pelo segundo nome. Mr. Ricardo, Mr. Mamdani. Você não chama as pessoas pelo primeiro nome. Ele sabe disso, eles sabem disso. Quando ele coloca ali Zohran for New York, ele limita o espaço. O que eu tô querendo dizer? Ele encurta, na verdade, o espaço entre a população e ele. Exemplo, você é meu íntimo, não precisa me chamar pelo segundo nome, me chama pelo primeiro nome. Por exemplo, minha filha estuda aqui e tem uma trend no TikTok que eles chamam os professores pelo primeiro nome. Os professores simplesmente olham e falam: o que é isso? Tipo, olá, Emanuele, porque é Mr. Ricardo. As pessoas são chamadas pelo segundo nome. O que eu tô querendo dizer com isso? Cada detalhe foi pensado. Ele começa esse trecho do discurso que nós estamos reagindo aqui e ele fala: turn your volume up. De certa forma, né? Aumente o volume, tipo, dobra a aposta, vem pra cima, eu não tenho medo de você. E ele ainda fala que, tá legendado, ele ainda fala que isso é por causa de vocês. É como se na verdade eu estou representando uma dor que é de vocês na cidade aonde o causador da dor surgiu. Isso é muito mais profundo do que parece. A gente vai seguir aqui, gente, a gente vai seguir aqui. Vamos aqui nesse fio, vamos lá. We've dreamt together become the agenda we deliver together. Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves.
In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job. Pausa. Pausa. Ele falou sobre você ser imigrante. Ele falou sobre você ser trans. E ele falou sobre você ser mulher negra. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos começar a dar os primeiros passos para falar sobre ideologia aqui. Não preciso falar sobre o que esse cara, o que Trump está fazendo nessa política imigratória. Lembrando que Obama ainda é o presidente que mais deportou imigrantes dos Estados Unidos. Mas a forma como as coisas são feitas, elas contam. Trump, ele aumentou drasticamente o financiamento para a polícia de imigração. A forma como eles têm deportado, como eles têm capturado, pego imigrantes tem sido um tanto quanto hostil, e isso não é só a minha opinião. Os vídeos estão aí na internet. Ah, mas claro que você vai falar isso, o cara tá... Sim! Sim! Existe uma teoria imigratória que, de certa forma, eu concordo. Eu não quero que as pessoas entrem no meu país e mude as coisas do país. Ora, se a comida cultural dos Estados Unidos é pizza e o país se transformou nessa potência comendo pizza, que siga comendo pizza. Eu não vou impor o meu arroz, feijão, bife, angu para os caras comer. Eu estou no território, no país deles. Eu quem tenho que falar o idioma deles, não eles o meu, por mais que eles sejam educados. Não sou eu que tenho que impor a minha cultura a deles. Eu tenho que me adaptar. Se é crime eu jogar um papelzinho de bala no chão, eu não tenho que jogar um papel no chão. Sou eu quem tenho que encaixar. Eu entendo a teoria da imigração. Eu entendo, mas eu não concordo como as coisas têm sido feitas. Não concordo. Não concordo. Contudo, sabendo essa dor, chamamos ele de Zohan. Zohan, em uma cidade que tem cerca de 40% de imigrantes. Gente, você vai na Times Square, e eu já tive a oportunidade de ir muitas vezes na Times Square. E eu quero... Você não encontra americano ali. Você não encontra americano ali. São africanos, muitos hispanos latinos, chinês pra caramba, indiano nem se fala. E ele aproveita isso aí, cara, e fala, olha, vem comigo. Aqui existe também essa histórica, essa segregação racial que, gente, tá na emenda, se não me engano, a 14ª emenda da Constituição. Teve que haver uma guerra para que isso, de certa forma, parasse. E eu não quero entrar nos fatos históricos, mas não sou eu quem vai chamar o Trump de racista. Tome suas próprias conclusões. Contudo, o cara, ele forçou a barra demitindo, coincidentemente, claro, várias mulheres negras de empregos federais em Nova York. Ele fala dessa dor. Uma mãe solo, desempregada, causa muito mais na sociedade do que um pai que fica desempregado. Claro que dói também, pô, sou um homem, sou pai. Mas, sabe, enfim. E por último, não menos importante, os trans. Ele foi lá. Concordando eu ou não, ainda não é a minha opinião sobre esses pontos. Ele ele proibiu as trans de disputarem esportes femininos, homens trans disputarem esportes femininos aqui nos Estados Unidos. Ele, enfim, essa questão de banheiro, essas questões, eles via decreto. Então, certo ou errado, ele atacou essas coisas. E eu já vou dar minha opinião sobre isso.
No primeiro discurso dele após a vitória, ele trata esses pontos. Vamos seguir aqui. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. Não tem como ignorar esse discurso, gente. É simplesmente impossível ignorar esse discurso. Uma cidade construída por imigrantes. Há quem diga, eu não vou ter essas informações precisas aqui, mas há quem diga que essa cidade foi construída por imigrantes judeus. Uma cidade cheia de imigrantes, igual eu já mencionado aqui. Uma cidade onde os imigrantes vêm fazer negócios e ele, até o tempo, até a pausa que ele dá, ele diz, e agora governada por imigrante. Vamos voltar só nesse pedacinho aqui. And as of tonight, led by an immigrant. O imigrante que minimamente não se identificar com o discurso, estamos falando de política, gente. Estamos falando de política. A pequena parte dos eleitores que votaram nele vai chegar no plano dele de governo e falar o que eu defendo. São essas coisas que viralizam, são essas coisas. Mas ele defende coisas tais. Não. A pessoa só vai ver, eu sou um imigrante e vou governar Nova York e vou sentir a sua dor e você vai votar em mim porque eu vou melhorar a sua vida. Basicamente é assim que se faz uma campanha política. É esse o discurso. E se tem um momento que ele tá poderoso, é entre agora eleito e a posse. Te garanto isso. Eu te garanto isso. Não tem como você falar que esse discurso é um discurso qualquer. Não tem como, porque ele fez com que mais pessoas foram às ruas. Aqui não é obrigatória a votação, ele tirou as pessoas de casa para votar. Zohran Mamdani é o novo prefeito de Nova York. Agora